Olá, pessoal. Nós hoje vamos falar sobre o princípio da insignificância. O que seria o princípio da insignificância? O princípio da insignificância é um postulado dentro do direito penal que foi colocado por meio da doutrina. E, em decorrência disso, ele já acabou sendo identificado pela jurisprudência. Então, hoje ele é aplicado, sim, ele é aplicado dentro do direito penal, só que o princípio da insignificância, para ele ser aplicado, a própria jurisprudência colocou alguns requisitos para trazer ele e para ele ser aplicado, tá bom? Então, o que caracteriza o princípio da insignificância? O princípio da insignificância ele pode ser aplicado sempre que a lesão ao bem jurídico ela foi ínfima. Então, eu tenho um crime, no entanto, quando eu vou fazer a observância desse crime que ocorreu, eu tenho uma lesão que é pequena demais. E por ela ser pequena demais, não se utiliza do jus puniendi, né, da força estatal, ou até se utiliza, tem o processo e pode ser alegado isso durante o processo, para que ele seja aplicado, ok? Então, sempre que se fala em princípio da insignificância, lembre-se que eu falava para vocês do ano passado já, e esse ano já eu ainda falo, que um crime é o fato típico ilícito culpável, usando a teoria triparte de crime. Então, se o crime é um fato típico ilícito culpável, quando a gente fala do princípio da insignificância, ele vai afastar a tipicidade do crime. Então, o que vai acontecer? Eu tirando a tipicidade, essa conduta deixa de ser criminosa. Ela deixa de ser um crime. E deixando de ser o crime, faz com que eu tenha a possibilidade de não ter a penalização do sujeito. O sujeito ele é absolvido por isso, tá? Então, sempre que se fala no princípio da insignificância, eu tenho uma retirada da tipicidade da conduta, tá bom? O que vocês precisam saber? Sempre que se fala de princípio da insignificância, vocês vão ouvir muito falar sobre crime de bagatela, ok? E a primeira coisa que tem que vir na cabeça de vocês é a insignificância da lesão que foi provocada. Então, a lesão é muito significante. E o STF e o STJ, eles já se posicionaram no intuito de trazer alguns requisitos para a aplicabilidade do princípio da insignificância. Quais seriam esses requisitos? A mínima ofensividade da conduta, então a ofensividade dessa conduta ela tem que ser mínima. Nenhuma periculosidade social da ação, ele não pode ter trazido um perigo social na prática desse crime, ok? Um reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do sujeito. O que é isso? A conduta do sujeito ela tem que ser minimamente reprovável dentro da sociedade. A sociedade ele tem que reprovar minimamente essa conduta. E, por fim, a inexpressividade da lesão jurídica provocada no bem jurídico. Foi inexpressiva a lesão, então não há o porquê eu ter uma penalização. A gente ouve falar muito em pessoas que passam por necessidades e estamos vivendo o tempo em que o princípio da insignificância pode voltar a ser muito aplicado. Eu tô passando por muita necessidade e eu preciso... meu filho pediu determinado brinquedo e eu fui até a loja e eu furtei esse brinquedo. E esse brinquedo era um valor de R$150, né? Faria a falta no meu patrimônio. Mas se você for ver numa loja de brinquedos infantis, isso não, R$150 é ínfimo, não é verdade? Uma coisa que a gente tem que ter noção é que o bem não é somente quantificado no seu valor, porque às vezes o bem ele pode valer R$150, que é algo ínfimo, só que sentimentalmente vale muito para outra pessoa, tá? Então isso tem que ser analisado, o valor sentimental desse bem, a condição econômica da própria vítima, né? Porque às vezes a vítima tem uma única bicicleta e é furtada essa bicicleta, que justamente ela ia trabalhar, né? As condições pessoais do sujeito que realiza, o agente que pratica a conduta e as próprias circunstâncias desse delito, tá? Como que esse delito foi realizado, ok? Como que esse delito foi realizado? Então, isso também tem que ser analisado. Além disso, e por último, qual foi a consequência desse delito, tá?
qual foi a consequência desse delito para a sociedade e para a vítima, ok? Uma coisa que vocês têm que saber é que alguns crimes, tá, o STF já trouxe como incompatíveis na aplicabilidade do princípio da insignificância. São eles a grave ameaça, a violência, o tráfico e a falsificação, tá? Eles são incompatíveis na aplicação do princípio da insignificância, então eles não vão poder ser aplicados. E, por fim, para a gente já finalizar a nossa aulinha de hoje, o que vocês precisam saber? O princípio da insignificância é uma causa supralegal de exclusão de tipicidade. Por que é uma causa supralegal de exclusão de tipicidade? Porque é uma causa que não está na lei. É uma formação de doutrina que passou para a jurisprudência, reconhecido hoje como jurisprudencial, mas ela não está na lei. A lei não fala da sua aplicabilidade. Então, o princípio da insignificância, ele acaba vindo por uma construção da doutrina que foi respaldada pela jurisprudência e é aplicada hoje e atualmente, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e encontro vocês até mais tarde.